não vou mentir pra vocês, eu tava com medo de quando esse dia chegasse. A terceira temporada do nosso carecão favorito finalmente foi lançada. One Punch Man 3, o anime que já tava amaldiçoado desde que começou a ser produzido. Todo mundo acreditava que o troço ia ser horrendo, inclusive talvez eu e talvez metade do planeta. E agora que ele finalmente chegou, eu achei realmente muito curioso que eu acordei no dia de estreia pensando que as pessoas já iam estar reclamando, mas meio que não. Eu encontrei uma galera falando sobre como o design do anime na verdade tinha ficado até que melhorzinho, mesmo que por sinal tenha muito menos movimentação. E pra ser bem sincero, na real, o dia que eu acordei que tava estreando esse anime, eu acordei e só tinha uma coisa nas minhas redes sociais: link, olha a abertura, as mulheres estão bonitas, olha a Tatsumaki. Eu não tô nem brincando, foi literalmente isso que apareceu pra mim em todos os lugares. Eu vou fazer o quê? Vou usar a Tatsumaki na thumbnail também, que eu não sou besta, né? E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje a gente tá aqui pra poder discutir One Punch Man 3. Agora que a terceira temporada finalmente chegou e a gente realmente pode ter meio que, digamos, uma prévia de como vai ser tudo que tá rolando, né? Apesar de esse não ser exatamente um episódio de ação, é mais um episódio de diálogo, a gente pode conversar um pouquinho agora sobre o diretor, como é que vai rolar essa temporada, será que vai ser tão ruim assim e que foi tão ruim assim, ou será que a gente ainda tem um pouco de esperança? Bom, tem bastante coisa pra gente poder falar hoje, inclusive um detalhe muito curioso, que é que parece que algumas coisas do mangá vão ser alternadas de certa forma no anime, principalmente a gente consegue pegar ali uns detalhezinhos olhando a abertura, então temos preocupações aí adiante, tá? Enfim, vamos nessa, vai, senta aí e vem comigo. E lá vamos nós. Como eu tinha falado pra vocês, esse daqui é um episódio um pouquinho mais travado. Tipo, literalmente travado. Um episódio mais de diálogo entre os personagens, que até mesmo em algumas produções um pouco mais fortes, sempre tem aqueles trechos de episódios que são tipo, só o boneco parado mexendo a boquinha, sabe? Aquele negócio meio preguiçoso. Porém, muitas pessoas já ficaram um pouquinho surpresas positivamente com esse episódio, por coisas como, por exemplo, design de personagens, que, genuinamente, cara, é um belo de um upgrade da segunda temporada, principalmente pra alguns personagens tipo Garou, que se a gente for lembrar, a segunda temporada também foi feita pela JC Staff. E nos primeiros episódios da JC Staff, o Garou, eu não sei o que tinha de errado com ele. Ele só parecia muito tipo um idoso por alguma razão. Eu não sei o que os caras erraram. Passava muito aquela sensação, sabe quando você tinha tipo, uma criança vai tentar desenhar um personagem de anime que ela conhece? Ela sabe os detalhes, ela sabe as características do personagem, só que fica tudo meio fora do lugar, tá ligado? E aí parecia que ele era meio torto. Esse diretor, como design de personagem, sim, parece que ele acertou bastante. O Saitama, por exemplo, não tem mais uma cabeça gigante. Outros personagens ali ficaram bem interessantes. E ele até colocou uns detalhes mais interessantes do mangá, que muitas pessoas ficaram esperando pra ver se ele ia colocar mesmo. Tipo, por exemplo, pela abertura dá pra poder ver que a Tatsumaki, ela é meio bombadinha agora, sabe? Ela tem o detalhe do corpo mais adulto. Que isso, inclusive, desde a primeira temporada, ela parecia muito mais uma moleca mesma, sabe? Enquanto que no mangá ela tinha uma aparência um pouco mais de uma mulher adulta, só que baixinha. Bem massa, por sinal. E apesar desse episódio não ter tanta animação assim, também teve bastante gente zoando o fato de que a única personagem que aparece bastante se mexendo no episódio é a Fubuki, né? A quantidade de gente que tava zoando o fato de que é um diretor de hentai e parece que na hora que apareceram as personagens mulher ele falou: "Ah, isso eu sei fazer". Aí ele foi pra cima, é muito boa. Mas enfim, é claro que pra todo ponto positivo também tem um ponto negativo. Nesse caso aqui, tem dois. Sendo que o primeiro é obviamente o fato de que os personagens não estão se mexendo. E o segundo ponto é que, obviamente pra mim, isso vai cair conforme os personagens forem rolando. Todo mundo aqui já assistiu anime de temporada, você sabe como é que funciona, né, jovens? O primeiro episódio e os últimos, geralmente são os que ficam mais bem feitos, os que têm uma equipe melhor e os que servem pra poder causar aquele hype. Enquanto que os episódios ali do meio da temporada sempre tem alguns que acabam ficando meio bosta, né? Então, apesar do traço tá bem mais bem feito, realmente ter sido um upgrade das outras temporadas, bom, eu acredito que isso não vai se manter por tanto tempo assim. O diretor de One Punch Man 3, eu já até tinha falado em outro vídeo que o cara é um profissionalzão em 3D, então ele vai colocar 3D em algum momento. Tipo, na abertura, por exemplo, o Orochi, ele tá aparecendo desenhado à mão. Eu duvido que eles vão fazer esse bicho aqui desenhado à mão quando ele for aparecer no anime. Nossa, mas vai vir um bonecão de PlayStation 2 e vai vir com muita força. Claro que se vai ficar bom ou não, aí a gente ainda não sabe dizer, né? Eu espero que fique bom. Eu também vi um monte de gente fazendo umas comparações um pouquinho injustas, jogando o anime contra, tipo, a segunda temporada de Kitagawa-san, que é um anime de romance e tudo mais, né, que ele é bem bizarro, inclusive, pra produção. A segunda temporada inteira tem episódios muito coerentes, uns episódios com a qualidade que se mantém sempre perfeitinha, assim, todo episódio sempre parece que você tá vendo um filme de tão bonito que é. Os bonecos se mexem pra todo canto, tem sombra, brilho, movimentação de câmera. Esse aqui, a gente consegue sentir um pouquinho mais que o diretor é iniciante, sabe? A câmera quase não se mexe,
os bonecos só mexem a boca, alguns mexem o cabelo de vez em quando, e claro, pra animes de ação, isso faz sentido pros caras guardarem o dinheiro pra usar nas lutas, mesmo que a gente não saiba ainda se as lutas vão ou não ficar boas. Muitas pessoas, depois que o anime agora finalmente já saiu, já deram uma boa olhada no fato de que o anime, ele tá com alguns nomes interessantes na sua participação, apesar do diretor, né, ser um pouco mais iniciante. Tipo, aquele cara que fez a luta do Garou contra o Tank Top Master lá na segunda temporada, ele vai aparecer aqui em alguns episódios. Então, nem tudo tá perdido, sabe? Vai acabar sendo, no fim das contas, um anime meio... Vocês sabem aquelas temporadas de anime que são, tipo, temporada de pico? Vai ter um episódio que vai ter uns momentos muito da hora, e o próximo vai ficar meio bosta, aí vai ter um no meio da temporada que vai ficar muito feio, todo mundo vai reclamar, vai ser umas paradas mais ou menos assim. Resta a gente literalmente, mano, nós vamos jogar uma roleta russa agora. Você que tem o seu personagem favorito de One Punch Man, vai ter que torcer pra ele cair na mão dos diretores que são mais aclamados, pra talvez ele ter umas cenas bacanas, ou ele vai cair na mão de um diretor nada aclamado e só vai ficar uma bosta mesmo. Façam suas apostas e que Deus ajude vocês. Sabe um detalhe, jovens, que eu dei uma olhada já pela abertura, achei estranho e notei que ninguém falou muito sobre ainda? Seguinte, pra quem acompanha o One Punch Man já há bastante tempo, sabe que é um costume muito comum do Murata, né, que é o cara que faz o mangá de One Punch Man, redesenhar capítulos. E ele faz isso com uma frequência até que bastante grande, tanto é que no ano passado tem um monte de gente ameaçando ele lá, porque ele não parava de redesenhar o mesmo arco, ele ficou tipo um ano inteiro só redesenhando praticamente as mesmas coisas. Isso é um costume meio estranho do Murata, mas muita gente já é acostumada, sabe? Muitas vezes você vai ler uma luta ali do mangá, e aí o Murata não gosta dessa luta, chega no próximo mês ele refaz o capítulo inteiro, e nisso acaba que algumas coisas vão se modificando, tipo, talvez tenha um personagem que foi morrer, e aí depois quando ele foi refazer o capítulo, ele mudou de ideia e esse personagem ficou vivo, por exemplo. Isso acontece muito nesse arco da Cidade Z. E aí tem um detalhe, se vocês prestarem atenção na abertura, vocês vão perceber que tem algumas lutas e alguns destaques que parece que são de versões diferentes do mangá, deixando umas certas dúvidas no público com qual versão eles vão usar. Tipo, logo no comecinho da abertura, por exemplo, aparece o Orochi na sua versão final, que essa versão final dele só apareceu em uma luta redesenhada que o Murata fez bastante tempo depois. Ao mesmo tempo que na metade da abertura aparece já uma outra versão do Orochi, que apareceu um pouco antes de ser redesenhado. Tem uma luta que é da Criança Imperador, por exemplo, que a luta dele foi sendo redesenhada às vezes e foi recebendo uns upgrades e tal. Pela abertura parece que tá sendo a versão da luta antes dos upgrades, então eu fico um pouco preocupado com isso, porque tem alguns detalhes da história que mudam bastante, tipo, personagens que realmente sumiram da história e que depois de redesenhado, eles voltaram. Se vocês forem parar pra poder olhar mesmo, cara, até a fatídica luta Saitama versus Garou é uma luta que foi feita num redraw, porque a versão original da luta, ela meio que parava com o Saitama e o Garou conversando, aí o Murata não gostou muito do desfecho, né, e o público também ameaçou tacar fogo na família dele, aí ele foi lá e refez a luta, e teve toda aquela luta que ficou muito popular, né, Garou cósmico e tudo mais. Obviamente que os caras não seriam completamente malucos de tirar lutas como Garou Cósmico, que eu acho, inclusive, que nem vai acontecer por agora, impossível eles adaptarem tudo isso tão rápido assim. Talvez essa terceira temporada vai ser dividida em duas partes, vai ter alguma coisa a mais e tal, só que, porém, jovens, eu acho levemente preocupante isso, porque as coisas podem acabar saindo dos trilhos, sabe? Tipo, o anime pode acabar pegando umas versões, e essa mania do Murata de ficar redesenhando coisas pode afetar o anime e o mangá. As duas obras podem começar a ficar dissuantes uma da outra, com personagens, tipo... Vocês conseguem imaginar essa ideia? Eu vou supor pra vocês aqui. Eu vou fingir pra vocês que tem um personagem no mangá de One Punch Man chamado, sei lá, Nelson. Aí o Nelson, é esse cara aí. Nelson é um personagem que a primeira luta que ele aparece no mangá, ele morre. Só que aí o Murata não gostou muito e refez a luta e agora ele fica vivo. Se os caras fizerem na versão do anime a versão que o Nelson morre, imagina se mais pra frente esse cara acaba tendo destaque no mangá. O que eles vão fazer? Vão só trazer ele de volta? Vai ficar um buraco na história? Ou então não vão trazer ele e a história do mangá e do anime vão ficar meio que, tipo, afastadas uma da outra? A história do mangá de One Punch Man já é uma adaptação da webcomic original do One. E aí o anime em si, ele vai virar uma terceira linha de adaptação, tipo, vai ser 3 histórias correndo em paralelo, diferentes uma da outra. É meio desorganizado isso, né? Eu fico um pouquinho preocupado com essa ideia. Não, um pouquinho é pouco, na verdade, vou ser sincero que eu fico bastante preocupado, eu acho que tem como dar muito errado isso. Mas, de qualquer jeito, jovens,
vamos ser sinceros aqui? Por enquanto, a gente não tem nada de diferente do que a gente tava pensando. One Punch Man, apesar de ter tido suas reações um pouquinho positivas, porque o pessoal foi ver o bagulho, né? Eles viram a abertura, pausaram, pausão subiu ali já, foram ver o anime. Ok, as fêmeas estão do jeito que deveriam estar. É o meu mano diretor de hentai, né, mano? O cara sabia fazer, fez. E nós temos algumas outras reações positivas em relação ao character design da história também, né? Tipo, finalmente o Garou não parece mais um velho de 85 anos, outros personagens estão bem mais legais. Graças a Deus o Saitama não tem mais uma cabeça de bola de bilhar gigante e aquela bendita textura de latex estranha da segunda temporada desapareceu, finalmente. Mas ao mesmo tempo, a terceira temporada parece que ela vai ser ainda menos volátil e vai se mexer menos ainda do que a segunda. Eu não duvidaria se a gente tivesse uns episódios ruins, tipo, cara, bem ruins mesmo. Se vocês forem pesquisar os outros trabalhos desse diretor, cara, ele nunca fez nada de muito incrível assim. Então é um pouco complicado da gente colocar tanta fé nesse cara pra fazer ação, principalmente por parte do One Punch Man, que tem um character design bem difícil de fazer. Vocês já pararam pra poder olhar como é que o Genos, ele se veste nesse arco, por exemplo? Imagina fazer uma luta desse cara se mexendo, vai ficar um negócio meio difícil. Eu não vou colocar muita expectativa, jovens, porque o design dos personagens está normal, porque, mano, a última vez que eu coloquei expectativa no primeiro episódio da temporada de uma parada foi com o anime de Uzumaki. Eu lembro que eu cheguei até a fazer vídeo no meu canal, né, que Uzumaki era um mangá muito bonito e difícil de se fazer. Aí os caras fizeram um primeiro episódio que era realmente muito bonito e os outros, todos os episódios que eles lançaram eram uma bosta. Tanto é que virou piada em praticamente todos os canais que fizeram vídeo sobre o negócio, porque todo mundo tinha colocado uma expectativa e no final foi terrível. Então eu diria que a gente tá naquela fase da expectativa negativa, cara. Eu espero que tenha alguns momentos legaisinhos. Cara, eu até espero que tenha um ou outro, mas eu acho que no geral vai ser uma temporada bem simples, bem sem graça. Mesmo que eles estejam fazendo um arco muito incrível, não tem como botar expectativa, gente, não tem. E é claro que agora que acabou de sair a temporada, né, já começaram a surgir aquelas famosas pessoas de alto astral que não gostam muito de críticas. Aquelas que vão aparecer bem bonitinhas e falar, gente, pra que reclamar tanto? Pelo menos estamos tendo alguma coisa. Tem tantos animes que nunca tiveram uma segunda temporada. Criticar não muda nada. Essa temporada já é algo, sabe? Pelo menos temos algo pra não reclamar. Não, eu não sou o tipo de pessoa que aceita qualquer coisa e nem acho que seja uma boa ideia fazer isso. Empresas, elas têm que ser o mais criticadas possíveis, principalmente quando elas são tão cara de pau assim. A JC Staff, que fez o One Punch Man agora, são bem canalhas em fazer um monte de animes de uma vez e colocarem um dos animes de ação e comédia mais bem desenhados da última década pra serem feitos por um diretor completamente iniciante e fazerem tudo nas pressas ali, com um marketing meio bosta, uns trailer meio bosta, pra depois as pessoas acharem que dá pra aceitar e falar, não, gente, pelo menos a gente tá tendo anime. Eu sei que o One Punch Man tem uma história legalzinha às vezes, e tem uns momentos bem bacanas de roteiro, sim, ele tem, mas não tem como dizer que não. Isso daqui é uma história de ação e comédia, que geralmente, né, pra poder ter a parte da ação, os personagens, eles têm que, sabe, se mexer na tela. Então minha expectativa tá bem, mas bem baixa. E pra quem achou que com o primeiro episódio ele ia ficar melhor, não, gente, não se deixem iludir tão rápido. O universo não foi salvo ainda. As coisas talvez ainda vão piorar bastante. Mas enfim, acho que é isso. Tchau.